bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os dados de inflação nos Estados Unidos e o seu impacto na política monetária da Reserva Federal norte-americana. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como está a correr a época de resultados nos Estados Unidos e quais os cenários para a política monetária do BCE. O nosso convidado de hoje é o Nuno Sousa Pereira, Head of Investments at 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nuno, olhando precisamente para os números de inflação nos Estados Unidos, foi registrada uma subida de 1,2% em março e uma subida de mais de 8% no último ano. Como é que olhas para estes dados e o que é que podemos esperar? Portanto, estes dados vêm na linha do que já tem acontecido e já era esperado que o número crescesse anualmente devido aos efeitos que a guerra na Ucrânia tem nos preços da energia. No entanto, isto vai alimentando sempre a série de 12 meses e vai haver efeitos de longo prazo que ainda não estão incorporados, que é o facto das decisões das pessoas deixarem de ser adiadas para o consumo, aquelas obras que eu queria fazer lá em casa, ou comprar o carro novo, na expectativa que os preços baixem porque haveria um pico devido a uma subida temporária da inflação. Isso começa a deixar de fazer sentido na conjuntura e, portanto, vai haver aqui essa vaga de consumo adiado que vai entrar a algures durante os próximos 12 meses. E vai fazer com que sustentadamente os preços continuem elevados, especialmente se existirem estes bottlenecks de... Não há exportação de trigo da Ucrânia, apesar de haver lá algum trigo em estoque por causa de problemas no Mar Negro. A China também está com constrangimentos via Covid, portanto a zona de Xangai está toda fechada há mais de um mês e isso tem levado aqui a alguns constrangimentos no comércio internacional e tornam os produtos que já estavam escassos, digamos assim, em termos da procura, ainda mais escassos porque, em termos logísticos, apesar de eles estarem disponíveis numa parte do mundo, onde são necessários, não estão. E, portanto, é provável que esta dinâmica continue durante mais alguns meses. E em relação ao core da inflação, que é aquilo que a Fed geralmente se analisa com mais detalhe, houve uma redução dos preços dos carros usados, não dos carros novos, mas dos carros usados. Não foi muito, mas foi suficiente para reduzir aqui o core em relação às expectativas. Estavam à espera de mais 0,5% e foi 0,3%, o que levou o core para 6,5%. Mas depois tivemos o PPI, que é dos preços no produtor, passado alguns dias, que reafirmaram a continuação da tendência inflacionista nos preços. Achas que poderá haver aqui alguma estabilização e redução ou esta questão dos carros usados foi apenas um soluço? Eu acho que para já foi só um soluço, porque até na parte dos PPIs nota-se muito que é uma parte importante desses produtores, são produtores de peças auto e de construtores de automóveis. E, portanto, o facto de não haver carros disponíveis para entrega e as próprias marcas agora na earning season poderá haver-se o número de carros que eles entregam versus o ano passado ou o último quarter, e dará para comparar a disponibilidade, porque eles tinham encomendas que não foram satisfeitas no fecho do último trimestre e, portanto, se tivessem peças disponíveis e capacidade de montagem disponível, iriam entregar mais do que esperado. E, portanto, isso não acontecendo, mostra que terá que haver aqui um efeito de subida de preços, porque se eu estou em concorrência com outros construtores, eu quero as peças para mim, estou disposto a pagar mais e consigo passar esse efeito para o consumidor. E daí ter havido um primeiro pico nos carros usados de pessoas que não conseguiam um carro, precisavam mesmo, então recorreram ao mercado de carros usados, que é um mercado relativamente tight, e os preços subiram nos últimos 12 meses, houve vários picos. E, portanto, desde que a indústria tenha esta dificuldade em recuperar as encomendas que estão para trás e este novo consumo pode surgir das expectativas de preços baixarem, não ser realizada, creio que ainda vai haver aqui algum espaço para a subida de inflação, mesmo nesta componente core. Outras componentes deverão abrandar porque é difícil dizer que vamos passar aumentos de preços, sei lá, 10% todos os anos para o consumidor, não é? Portanto, tem que haver aqui um acompanhamento dos salários, mas essa dinâmica começando a entrar, portanto, vai ser preciso um conjunto de políticas para a contrariar e não só a subida de taxas de juros. Mas acho que é importante termos aqui alguma noção do cenário macro, que é a ideia principal dos governadores dos bancos centrais é reduzir o consumo.
E o reduzir o consumo de forma indireta, neste momento, é quase como provocar uma recessão, ou perto disso, não é? Portanto, a ideia é reduzir o consumo, mas não o suficiente para provocar uma recessão. Mas será que vão conseguir, dada a volatilidade em que isto está? É difícil, portanto, especialmente na economia dos Estados Unidos, que uma parte grande do PIB vem do consumo, é difícil acreditar que o vão conseguir fazer sem provocar uma recessão. Portanto, uma recessão poderá existir, também faz parte do ciclo económico normal, e o ideal deveria ser a tal destruição criativa, que é as empresas que não são eficientes vão à falência e aparecem umas novas mais eficientes. Mas os governadores dos bancos centrais e a ligação com os políticos tem sido também demasiado forte para não deixar esses ciclos passarem sem intervenção. E vimos ainda recentemente que o mundo está todo com a inflação elevada, os bancos centrais todos a pensar mudar as suas políticas e agora a China ainda continua a baixar as taxas e a aumentar a disponibilidade financeira, de maneira a tentar cumprir os targets de crescimento que não foram atingidos agora neste trimestre. Portanto, há uma relutância muito grande de deixar a economia seguir o seu curso natural, às vezes, de decréscimo para se tornar mais saudável. A estagflação é aqui a palavra do ano ou a recessão poderá vir a não ser tão grave como esperado? Eu acho que portanto, nestes primeiros próximos 12 meses a recessão não deverá ser tão forte porque temos este efeito de subida de preços, portanto, em termos de transações, o volume total em euros ou em dólares vai se manter elevado e até poderá crescer. Mas a médio prazo, 3 anos, etc., haverá esse efeito que é o crescimento real poderá não estar lá, até porque as condições de acesso ao novo crédito poderá ser mais difícil, com taxas mais elevadas, taxas de esforço que já estão perto dos limites que deverão sofrer, uma vez que as prestações poderão subir com a subida das taxas de juros, não é? Especialmente para quem tem créditos a taxa variável, e se os salários não acompanharem, como já estamos a ver, por exemplo, em Portugal este ano, pelo menos na função pública, não deverão acompanhar, e, portanto, poderá haver aqui alguma dificuldade de haver orçamento disponível para crédito novo, e aí, num período até 3 anos, acho que poderá haver um blip. E esse período que tu referes, 3 anos, é por isso que os juros da dívida norte-americana, por exemplo, estão a inverter, ou seja, os de curto prazo estão mais altos do que os de médio e longo prazo, mas existe aqui muita incerteza, ou seja, houve uma inversão, mas já foi anulada essa inversão, mas o mercado ainda está a tentar ver como é que a economia vai reagir. Achas que existe espaço para o Banco Central norte-americano fazer subidas de 0,5% numa ou em mais reuniões? E qual é que achas que vai ser o target? Porque já se fala, inclusive, que o target, por exemplo, para o ano que vem, poderá atingir os 3%. É um overshooting bastante significativo dos 2,3%. Pois, é assim, a Reserva Federal, neste momento, posto numa posição em que nas próximas 2 reuniões, quase de certeza, vai ter muita dificuldade em justificar não subir 50 basis points em cada reunião. Após isso, já vai haver aqui um período de tempo em que as taxas já subiram, as taxas do mercado secundário, inclusive, já subiram e, portanto, as empresas que vêm procurar financiamento neste período já vão ter uma nova taxa de juros, etc. E isso vai permitir perceber os efeitos, se o crescimento é muito afetado, é menos afetado. A reunião do FMI, que também vai acontecer esta semana, também vai rever os crescimentos em baixa e, portanto, permitirá, mais no final do ano, os bancos centrais terem dados já dos efeitos das políticas que estão a tomar hoje sobre o que é que está a acontecer na economia e aí poderá haver talvez um abrandamento. Mas a verdade é essa, é que os mercados estão a interpretar que este ciclo de subida de taxas vai existir muito rápido para tentar combater esta subida de preços que tem existido nos últimos 12 meses, mas que isto a médio prazo, médio e longo prazo, vai ter um efeito recessivo e, portanto, vai precisar novamente um relaxamento futuro da política monetária. Agora, tudo isto vai muito depender também da resposta dos mercados financeiros. As taxas de default das empresas, se as taxas de juros sobem demasiado e as empresas não se conseguem financiar para novos projetos, se o mercado de ações cai muito, tudo isto são dados que a Reserva Federal tem em conta, até porque depois isto acompanha um ciclo eleitoral, portanto, estamos a falar, se calhar, daqui a 2 anos, em que vai estar aqui esta emulsão aqui em ponto de caramelo, será no próximo ciclo eleitoral americano e, portanto, tudo isto tem componentes em que a Reserva Federal, os governadores sabem isto perfeitamente e também não se querem deixar trancar num canto em que não podem reagir devido ao calendário eleitoral e, portanto, eles estão a ter esta subida mais rápida para deixarem também espaço de manobra para um lado de continuar a subir ou para o lado de voltar a descer mais rapidamente. Senão entram numa trajetória em que o mercado tem mais previsibilidade, mas eles não têm opcionalidade sobre o que fazer. E portanto, eu penso
que são todas estas variáveis que estão em cima da mesa, é complexo e as pessoas só vão descobrir o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano. Portanto, o dólar forte também tem efeitos, portanto, com as taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos do que na Europa ou no resto do mundo, é muito mais apelativo como investidor pôr uma parte do meu capital a render a taxa de juros nos Estados Unidos. Portanto, há um fluxo de capitais para o dólar e o dólar pode-se continuar a valorizar e isso tem um efeito no resto do mundo. Pode haver escassez de capital no resto do mundo, especialmente os países emergentes normalmente são os primeiros a sofrer essa escassez de capital. E, portanto, às vezes estamos a ver a economia dos Estados Unidos até pode estar a reagir bem, mas no resto do mundo não, e haverá uma segunda onda que afeta. Portanto, isto tudo são variáveis muito complexas e o mundo é muito interligado e qualquer mexida, especialmente nos Estados Unidos, lá está, a tosse deles é a constipação do resto do mundo, acaba por afetar toda a gente. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Antes de voltarmos à conversa com o Nuno Sousa Pereira, vamos olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde vão estar em destaque as cotadas de tecnologia e industriais em Wall Street, mas também o petróleo, o euro-dólar e a Netflix. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi de vermelho, dominou quase em todos os setores, mas não em todos. Podemos ver aqui no mapa as tecnológicas fustigadas com a pressão vendedora, com destaque mais uma vez para os semicondutores. Os semicondutores têm sido o elo mais fraco do setor tecnológico. E por outro lado, tivemos aqui um cenário misto nas financeiras. Enquanto os bancos JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo caíram, tivemos aqui gestoras de capital como, por exemplo, a Morgan Stanley e Charles Schwab e Goldman Sachs que realizaram alguns proveitos, devido também a resultados. Em relação ao setor industrial, podemos ver aqui a Deere e Caterpillar com performances bastante interessantes e aqui a Honeywell e General Electric também com desempenhos muito interessantes, que, no entanto, não foram tão bons como as energéticas, ExxonMobil, Chevron, por causa da subida também do preço do crude. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui a Alibaba com menos 8% e a Toyota Motors no Japão também com uma desvalorização interessante. No Brasil, as principais empresas, Vale e Petrobras, também sentiram os efeitos das vendas. E aqui também na Europa a ASML, tecnológica, semicondutores, também foi afetada. Em relação ao resto do mundo e aos setores, podemos ver aqui o setor da mineração de ouro com um desempenho muito interessante, aliás, dos metais preciosos em generalidade, prata também, e por contraste, aqui como referi, o setor dos semicondutores, o que mais se deu valor. Em relação aos gráficos, aqui no euro-dólar, nós já tínhamos falado aqui de um Head and Shoulders que foi feito em 2021, a meados de 2021. O mercado, entretanto, corrigiu e validou este Head and Shoulders, que é um padrão de queda, e está prestes a atingir o objetivo final, que é aqui na casa nível 1.063 para o euro-dólar. Portanto, ainda tem aqui algum espaço para cair, sendo que existem depois também aqui os mínimos de 2016, 2017, nos 1,035. Veremos qual destes patamares é que vai ser atingido. No entanto, para já, como o Nuno referiu, o dólar está claramente com o apetite dos investidores. O Brent, que depois de uma falsa partida para baixo, quebrou aqui este canal, este triângulo, que é neste caso era um padrão negativo, quebrou e vamos ver o que é que ele neste momento irá efetuar. Será que vai conseguir aguentar aqui o teste nesta linha verde ou azul, ou vai já aqui testar os máximos nos 130, 140 dólares que foram atingidos já este ano? Em relação ao S&P 500, nós temos vindo a segui-lo, tem aqui agora o teste nos 4.200 pontos, mais ou menos, que é esta linha descendente. Caso aguente esta linha, então poderemos ter aqui mais subidas. Caso não aguente, então teremos quase certamente novos mínimos este ano. E por fim, a Netflix, que irá dar
apresentar os seus resultados esta semana. Tem aqui uma linha de suporte perto dos $326 por ação. Está muito em jogo esta semana e também com os resultados desta empresa, porque irá dar aqui um cenário para as tecnológicas que depois, na semana seguinte, irá dar o principal tempo de anúncio de resultados, mas para esta semana a Netflix será claramente a mais importante. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui para os resultados, que na semana passada começaram com os resultados da banca em Wall Street, como é que analisas os resultados até ao momento? Portanto, a banca tem tido uma performance muito estável e prevê-se até que com a subida da taxa de juros consiga capitalizar esse efeito. E, portanto, até agora o que foi conhecido foi muito bom. Em termos até das empresas conseguirem digerir todas estas mudanças. No caso da banca, o voltar ao escritório tem sido um tema nos Estados Unidos e, portanto, a força laboral tem sido volátil e isso também tem sido ultrapassado. E agora com a subida de taxas de juros poderá voltar aqui um período de bons resultados na banca. Em termos das tecnológicas, portanto, o desligar do negócio da Rússia poderá ter algum impacto e isso vamos perceber também o que é a percepção do mercado, o que é que já está ou não está no preço das ações. E acho que do ponto de vista do que o Marco referiu, tinha só 2 comentários. Acho que o preço dos petrolíferos nos Estados Unidos tem acompanhado muito mais o preço do petróleo, mas temos o caso de grandes gigantes europeias como a BP e a Total que sofreram dos ativos que tinham na Rússia, mas a verdade é que o seu negócio, no geral, deve ter melhorado, não é? Portanto, o preço do petróleo médio deste trimestre foi bastante superior e o preço das cotações não acompanhou, portanto, poderá haver aí uma divergência. Outra singularidade que eu destacava é a performance não só dos metais preciosos, como o Marco falou, mas do urânio, porque tem sido uma das fontes citadas como potenciais alternativas e tem tido uma performance também espetacular. Portanto, agora, se essas empresas conseguem capitalizar isso nos resultados, poderá ser também uma vertente interessante de observar. E do outro lado, uma das grandes partes industriais que nós até falámos na primeira parte, que é a indústria auto, também terá dados significativos para o que é a conjuntura macroeconómica e, portanto, será algo a acompanhar. E achas que as tecnológicas, como referiste, poderão dar um cenário sobre os próximos meses em relação ao que irá acontecer na Rússia, mas também a nível global, tendo em conta que o tema da falta de chips continua a ser dominante, não é? Apesar de não falarmos muito nisso. Como é que estás a ver esta fraqueza relativa do setor dos semicondutores? Sinceramente, a mim espanta-me um pouco, até porque há sempre esta ameaça pendente de a China estar a ver como é que as coisas se desenrolam entre a Rússia e a Ucrânia, para manter esta ameaça pendente sobre Taiwan, que é um dos principais produtores de semicondutores do mundo e onde são produzidos os chips tecnologicamente mais avançados. E, portanto, é difícil perceber como é que estas empresas não estão a capitalizar nessa especulação. Por um lado, há procura, porque há falta de chips, e por outro, poderá haver um evento que faz um distúrbio na indústria. E, portanto, eu diria que semicondutores seria claramente uma indústria a acompanhar. Por outro lado, assim, é difícil depois algumas empresas crescerem tão rápido, que é o caso que estamos a ver nas tecnológicas e que aconteceu nos semicondutores do ano passado, que crescem tão rápido que depois demora tempo a realidade a acompanhar esse crescimento dos preços. Portanto, no caso das tecnológicas, tiveram grandes benefícios em termos de negócio com a pandemia, não é? As pessoas estavam fechadas, consumiram muito mais tecnologia e estou a pensar muito no caso da Netflix, que é a próxima a utilizar, a reportar, e, portanto, a seguir temos este evento da Rússia, em que eles dizem que têm cerca de 1,1 milhões de subscritores que foram desligados, mas a verdade é que este número poderá ser muito mais suavizado, porque há imensas maneiras de dar a volta ao domínio russo, não é? Seja VPNs, seja cidadãos russos que têm acesso a contas internacionais e que, portanto, conseguem manter o serviço, mas noutra geografia, digamos assim. E isso poderá ser um efeito que vem suavizar aqui os resultados tecnológicos muito mais depressa do que as transações industriais, que serão suspensas,
sei lá, estou a imaginar, por exemplo, exportadores da Alemanha para a Rússia, não deverão conseguir tão facilmente fazer o circumvenience às sanções. Portanto, sei lá, exportar para o Irão e o Irão exportar para a Rússia, uma coisa deste género. Demorará muito mais tempo e será muito mais complicado e oneroso. No caso das tecnológicas, esse processo, até disputado pelos próprios consumidores, é muito mais rápido e eficiente. E, portanto, poderá haver aqui um suavizar, se não neste trimestre, nos próximos, deste impacto. Nuno, obrigado. Vamos de novo para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Vamos começar esta terceira parte do programa olhando precisamente para os números da semana. E o número da semana, neste caso, que são os 43 mil milhões de dólares oferecidos por Elon Musk para passar a controlar 100% da rede Twitter, a rede de micromensagens, onde o próprio Elon Musk participa de forma muito ativa. O fundador da Tesla defende uma maior liberdade de expressão nesta rede e um dos seus objetivos com esta OPA hostil é precisamente mudar a política da empresa. Marco, agora vamos olhar para o protagonista da semana. Sim, que esteve quase para ser Elon Musk outra vez, mas foi uma corrida neste caso, mas é claro que Christine Lagarde, a Presidente do BCE, teve o domínio das atenções por aquilo que não fez, ou seja, o mercado estava à espera já de um fortalecimento da ideia de que existirá um programa específico para as obrigações soberanas na Europa. Christine Lagarde quase que pôs água na fervura, a dizer que ainda não existe nada, nem anunciou nada, apenas disse que eventualmente, se for preciso, irá ser criado. Ou seja, retirou aqui algum efeito positivo que poderia haver de segurança para o mercado, porque isto vai ser importante, vamos ter que ter um programa destes, e que já estava intrinsecamente incluído nos prémios, e eu acho que foi uma má jogada dela. Eu acho que quis apanhar o pulso do mercado, mas retirou aqui algum dos benefícios que já estavam incluídos no mercado. Obrigado, Marco. Nuno, analisando, começando aqui por Elon Musk e por a sua oferta pelo Twitter, como é que olhas para esta operação? Faz sentido também aqui o objetivo de Elon Musk em alterar a política da empresa e, nas suas palavras, reforçar e melhorar a sua oferta? Como é que olhas para esta operação? Não, eu acho que, dado a comunicação do Elon Musk e os princípios que ele diz que defende e tem mostrado, faz todo o sentido. Ele foi uma das pessoas que apoiou a Ucrânia até com os satélites a dar a rede, mas recusou-se a retirar as publicações russas dos canais de distribuição dele, porque acha que a liberdade de expressão é isto mesmo, as pessoas podem ver o que quiserem e as pessoas é que têm que fazer a triagem do que querem ver. E, portanto, isso, mantendo essa abordagem para o Twitter, tornaria o Twitter muito mais aberto, sendo que depois os reguladores locais, especialmente nos Estados Unidos, terão alguma palavra a dizer sobre onde é que estão os limites, não é? Portanto, ofensas, coisas desse género, deverão ter sempre que ser limitadas. E, portanto, eu vejo com bons olhos tudo que traga mais liberdade e mais capacidade de quem se está a exprimir-se em igualdade de concorrência pela atenção das pessoas, em vez de haver pessoas, entidades, etc., que têm um monopólio do canal de acesso. Portanto, acho que nesse aspecto só temos que saudar esta... pelo menos trazer isto para o debate. Pode não se concretizar a OPA, mas trazer isto para o debate e como é que deve ser a regulação destas redes que estão sempre a evoluir de uma maneira bastante rápida. Acho que isso é importante. E este prémio de 54% pode ser aqui suficiente para a OPA ter sucesso? Eu acho que para os investidores particulares pode. Portanto, muitos investidores que estão investidos no Twitter, que são investidores de tecnologias, de empresas tecnológicas, e sofreram bastante nos últimos 12 meses, ou pelo menos desde o final do ano, têm sofrido bastante em várias posições e podem ver aqui dois vertentes em que capitalizar. Vender ao Elon Musk e realizar um ganho, ou pelo menos não perdas tão elevadas. E outro é ver entrar aqui um player que vai dominar a empresa e que tem sempre ideias muito vanguardistas em tudo o que entra e, portanto, beneficiar aqui desta dinâmica do crédito que o mercado financeiro dá ao Elon Musk e, portanto, manterem-se como acionistas futuros, mas do lado do Elon Musk e, portanto, contribuir para este controle que ele ambiciona ter do Twitter. Vai ser aqui, vai haver jogadas de bastidores fortes, aliás, porque a administração não estava à espera
que Elon Musk não quisesse entrar para a administração. Nós falámos, inclusive, a semana passada, que foi-lhe oferecido um lugar, ele recusou, até porque lhe dá outras liberdades. Mas o que se coloca agora em questão é que é um trabalho muito difícil da administração que quer combater esta OPA. Poderá haver a possibilidade de a poison pill, não é? Que é diluir. Como é que achas, diluir a posição dele, como é que achas que isto agora vai seguir os próximos passos? Porque para já o mercado não está à espera que a OPA vá ter sucesso. Pronto, as empresas têm várias maneiras de se blindar a este género de ofertas, mas a verdade é que eu acho que tem que sempre haver um princípio que guia as administrações, que é qual é que é o bem do investidor, do acionista, não é? Na realidade são os donos da empresa. E, portanto, quando estão a pesar todas as opções, terão que pesar esta, que é, será que estão a criar valor para o acionista ou estão a destruí-lo? E acho que isso deveria ser muito bem pensado, até porque faz parte da administração responsável, não é? Não é só porque eu não gosto do Elon Musk que ele não pode comprar a empresa, não é? Portanto, se for uma oferta válida em que a maior parte dos acionistas concorda e traz-lhes valor, acho que terá que ser pensada. É óbvio que todas estas estratégias, como o Poison Pill, estratégias de limitação de talvez um acordo de bastidores para tentar limitar o peso que ele possa ter dentro do Twitter, mas mesmo assim ser uma voz relevante, fazem parte do leque de opções que têm que estar em cima da mesa para negociar uma situação destas. Agora, excluir à partida ou criar à partida uma cisão entre a corrente administração e Elon Musk poderá não ser a situação ideal para o valor acionista. Aqui, olhando agora para o BCE, consideras que o BCE está a dar os passos certos para tentar travar a elevada inflação na Europa, ou está a chegar tarde ao jogo e a entrar tarde em campo? A Europa está aqui numa situação muito mais peculiar do que os Estados Unidos. Portanto, está atrás na comunicação das alterações de política monetária e da eventual subida de juros. Tem uma situação diferente de país para país em termos do que são as finanças públicas e tem uma guerra à porta com um dos principais parceiros comerciais em algumas matérias-primas. E, portanto, eu acho que a Presidente do BCE quis manter as opções abertas, mas a verdade, e isto foi uma coisa que nós frisámos muito agora no nosso webinar que está disponível no YouTube, que é a Fed fez uma alteração drástica à política, que passa um bocadinho baixo dos radares, que é a retirada dos estímulos financeiros. Eles não deixaram só de comprar os títulos, eles estão a diminuir o investimento em 95 bilhões por mês. Portanto, já no primeiro trimestre, em vez do balanço da Fed ter aumentado 300 e tal bilhões, aumentou só cerca de 170 e agora vai diminuir ativamente. E, portanto, o BCE ainda nem sequer está nesse caminho. O BCE diz que durante os próximos 2 anos vai reinvestir o montante que já faz parte do seu balanço. Havendo ainda esta hipótese, como o Marco falou, de criar um programa especial para tentar controlar os juros das taxas de juros das obrigações soberanas, portanto, cria aqui realmente uma grande disparidade face à política que está a ser adotada pelos Estados Unidos e o espaço de manobra que eles estão a comprar. E, portanto, há pouco espaço de manobra na Europa para erros e com a dificuldade de tomada de decisões conjuntas na Europa, isto vai ser muito difícil e eu acho que vem daí também um bocadinho da fraqueza do euro versus do dólar. Ainda bem que falas nisso, porque ia colocar-te a pergunta, achas então que o euro-dólar poderá vir finalmente a testar a paridade? Acho que estamos no caminho para isso. Se vai testar a paridade, se vai parar num 0,35 ou noutro nível que os investidores possam achar interessante, porque isto é uma valorização do dólar já algo sustentada desde meados de 2021. Portanto, também estamos a falar já quase cerca de 20% em um ano. Né? E, portanto, para as empresas se adaptarem, demora algum tempo. Poderá haver aqui algum respirar dessas valorizações. Mas a manter-se tudo como está, uma clara vertente que nunca foi bem falada e que eu acho que está na cabeça dos governadores nos Estados Unidos é manter o dólar como moeda de reserva e, portanto, mantê-lo valioso. E na Europa isso não tem sido uma das prioridades, que é manter o euro dentro do cabaz das moedas. Parece que é um dado adquirido, mas que não é. E, portanto, temos outras geografias com muito mais capacidade de resposta, como é a Suíça ou o Japão. No meu entender, parece que neste momento têm mais capacidade de resposta para manter as suas moedas tão valiosas ou na mesma proporção que o dólar, e a Europa tem menos opções. E, portanto, Então, deixa-me pôr mais uma pergunta, que é, então, e achas que o dólar iene, que tem subido
substancialmente. Aliás, o governador do Banco do Japão já reiterou a sua preocupação com essa desvalorização do iene. Achas que irá prosseguir, por exemplo, até aos 130? Eu acho que no caso do iene tem que haver também aqui uma grande interpretação do que é a política na China. Portanto, nós tocámos só brevemente, mas a China relaxou mais uma vez a sua política monetária e isso torna as indústrias chinesas que competem muito com as indústrias japonesas mais competitivas no mundo. E, portanto, daí haver, se calhar, alguma pressão no iene e uma parte da mentalidade de investidores japoneses que investem muito fora levam os fluxos de capitais a sair do país. E, portanto, tem que haver aqui esta leitura desta conjuntura. Mas podemos ver pelo outro lado que é, por exemplo, o Brasil, que neste momento, desde o início do ano, já teve uma valorização de quase 20% do real versus o dólar, que também não é muito explicável, nem é muito sustentável na opinião de todas as pessoas que eu tenho lido. Só por causa do petróleo? É o efeito das matérias-primas, mas há aqui um efeito de procura de refúgio. O Brasil teve uma política monetária mais acelerada, que é o contrário da Europa, portanto já vai com as taxas de juros a 12%, creio eu, se não é 12, anda ali à volta de 50 basis points ou isso. E, portanto, neste momento, para os investidores como um todo, olham para um país que beneficia quando os preços das commodities sobem e tem uma taxa de juros elevada, portanto, está a servir de refúgio nesse espectro. E, portanto, há aqui esta dualidade, que há fluxos financeiros no mundo que estão a ocorrer de forma maciça e que podem alterar depois a capacidade de resposta dos agentes económicos. Nuno, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Foi mais um Mercados em Ação. Voltamos para a semana. Obrigado e bons negócios.